Olá, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo, vou te dar em mais uma aula, dessa vez para falar aqui sobre a importância da fotossíntese, né, que está vindo cada vez mais, por isso reservei esta aula só para isso, e também falar um pouquinho mais sobre a questão de produção de alimentos, né? Então a gente vai falar da alimentação das plantas e depois dos seres humanos. Bom, antes de começar, por gentileza, hein, não esquece de dar aquele like, fortalecendo o canal, tá bom? Não esquece aí de comentar, compartilhar, clicar no sininho e, caso queira, torne-se membro do nosso canal. Você pode também nos ajudar aí através do botão Valeu, através do Pix, que também nos ajuda bastante. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, tem muito material, muito conceito legal que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Tranquilo? Então vamos começar falando sobre a questão da fotossíntese. Heitor, eu tenho que saber isso? Nossa Senhora, se você for para a prova sem saber o que é fotossíntese, você não vai passar, pessoal. Você tem que saber, e você sabe que eu falo sempre a verdade para você. Então não adianta, você tem que saber. O que é a fotossíntese? Bom, você tem que entender que é o seguinte, que as plantas, seja elas quais forem, tá? Elas usam a energia do sol para produzir seu próprio alimento. Todo organismo, de alguma forma, ele tem que se alimentar. Lembra que a gente falou dos produtores, dos consumidores? Lembra lá atrás da cadeia alimentar? Beleza. As plantas, elas também precisam se alimentar de alguma forma, tá? E elas conseguem tirar da onde? Da própria energia que o sol emite todos os dias. Por isso que uma planta, por exemplo, que não tem acesso ao sol, né? O que acontece com ela? Acaba por morrer. É verdade, algumas plantas precisam de mais, outras precisam de menos, mas aí são variações aí dependendo aí da espécie que a gente estiver falando. E aí, qual que é o fato curioso aqui das plantas, né? As plantas, pessoal, quando elas fazem o processo delas, né, de alimentação e de respiração, elas utilizam o gás carbônico, que é o famoso CO2. Olha só que interessante, tá? Só que elas também precisam de água. Por isso, se você tem uma planta aí na sua casa, né, em tempos, o que você tem que fazer? Jogar água, porque ela senão não se alimenta, tá bom? E o CO2 está aí na atmosfera, aliás, às vezes em muita quantidade. Em excesso pode prejudicá-las, tá? Por isso que muitas acabam morrendo, porque hoje em dia você tem muitas poluições e tudo mais. Bom, o que acontece? Esse processo, quando elas consomem o CO2 em contato com a água, elas acabam liberando para a atmosfera o quê? O2, ou seja, o oxigênio. Olha só que interessante. Elas consomem CO2 e a água e liberam oxigênio. Nós, seres humanos, fazemos o quê? O contrário. Nós respiramos oxigênio e liberamos gás carbônico. Então, olha só que bacana, né? Primeiro, por isso que falam que as florestas são os pulmões aí do mundo, né? Que a Amazônia é o pulmão do mundo. Por quê? Justamente porque são muitas plantas, obviamente, que estão ali a consumir parte do CO2, só que a gente libera muito CO2, né? Então, dentro daquilo que a gente libera, uma porcentagem muito pequena. E aí, eles acabam por liberar também o O2 e um pouquinho dessa água por causa da transpiração. Lembra que a gente falou do ciclo da água, né? Então, e nós precisamos do contrário. Então, quando a gente está, por exemplo, retirando plantas, fazendo desmatamento, mais um problema que a gente encontra, não é verdade? Tá? Que a gente está perdendo aí a porcentagem de oxigênio na atmosfera, que realmente elas seriam vitais aí para nós. E elas acabam por retirar um pouquinho do CO2, que infelizmente a gente produz. Então, quanto mais plantas a gente tiver, melhor ainda para a nossa saúde, inclusive, tá bom? Lembrando, né, dentro do processo ali que a gente aprendeu ali da questão ali do ciclo, né, da alimentação, as plantas elas são consideradas autotróficas, tá bom? Porque elas mesmas fazem, tá? Trófica de alimentação, elas mesmas produzem o seu próprio alimento. Elas não precisam de uma segunda espécie para se alimentar, por exemplo, que nem nós, beleza? Tá? Heitor, e quem que faz esse processo? Esse processo, pessoal, de consumir CO2 com a água e liberar oxigênio é chamado de fotossíntese, tá bom? Esse processo se chama fotossíntese. E quem faz a fotossíntese? Bom,
São as plantas, em sua grande maioria, mas não vamos esquecer também que as algas que ficam no mar, elas também fazem isso, tá? Aliás, elas fazem uma quantidade muito grande, inclusive, tá bom? Se não fosse elas, a gente estava perdidinho. E também, né, algumas bactérias, olha só você, algumas bactérias também realizam fotossíntese. Legal, né? Pouca gente fala isso, mas agora você já tem essa informação. Outro ponto, né, já que a gente está falando de alimento, né, eu quero que você agora pense na nossa alimentação. E eu quero também falar da conservação dos alimentos, que foi algo que foi pedido aí na penúltima prova. Bom, o que a gente tem que pensar aqui, né? Que alimentos, depois da sua recolha, ou então do seu abate, né? Recolha a gente vai falando de alguma fruta, algum legumes que foi plantado, né? E abate, né, de algum animal, né? Simplesmente. Bom, assim que eles são retirados do seu meio, tá? Assim que eles são, né, ou recolhidos ou abatidos, eles de maneira natural, pessoal, eles já começam a entrar em decomposição, tá? Claro que no começo é muito pequenininho, a gente não percebe, mas a decomposição está ali. O que é essa decomposição que todo mundo fala? Na verdade, são micro-organismos microscópicos que ficam ali dentro, né, se alimentando sempre deles, tá bom? Isso é um processo que existe na natureza, tá? É normal. Então, justamente, né, para conseguir ali eliminar animais mortos, né, ou então plantas e tudo mais, tá bom? É um processo natural que esses micro-organismos agirem. Bom, aí que entra o processo de conservação, né? Desde sempre, né, o ser humano sempre ficou atento a isso e falou, bom, como é que eu posso preservar isso? Eu não quero estragar, mas ao mesmo tempo eu quero ter. Hoje em dia, a gente tem uma das técnicas mais incríveis de conservar um alimento. Sabe qual que é? A nossa geladeira. É verdade. Só que hoje em dia, né, todo mundo usa como, né, normal, nem pensa nisso. Mas imagina há 200, há 300 anos, né? Quando a gente não tinha eletricidade, não tinha esse processo. Então, a conservação ela nasce justamente isso, né? Para preservar ao máximo as características iniciais do meu alimento, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho ali uma carne, mas não quero comer agora, eu tenho que preservá-lo ao máximo para quando eu for comer. E assim com vários outros produtos, tá bom? A gente já viu, por exemplo, que no vinho e também no leite, a gente tem aquele pasteurização, né? Que a gente mexe ali com a temperatura e tudo mais. Porém, existem outros métodos utilizados nisso e eu quero que você decore essa lista. Todas elas funcionam de alguma forma para preservar o alimento, mas cada alimento funciona melhor de alguma dessas formas, tá bom? Então você pode preservar um alimento através do calor, pode preservar através do frio. Heitor, do calor. Você já deve ter visto, por exemplo, uma carne de sol, né? Muitas vezes o pessoal coloca lá justamente para lá retirar aquela parte da água e evitar a decomposição da carne, por exemplo, né? Por exemplo, no frio, né? A gente coloca a maioria dos alimentos que estragam rápido, muitos deles no frio. Mas há outros, tá? Que você também pode preservar em radiação. Só que, claro, uma radiação controlada, né? Qualquer uma, né? Senão pode dar câncer para quem come. Então, por isso, mas muitos deles utilizam isso, a própria secagem. Pessoal, o sal é fundamental, tá bom? Que até pouco tempo atrás, né, pensando na nossa história da humanidade, era o principal elemento para preservar os alimentos, tá? Inclusive, por exemplo, já é de conhecimento público, como é que os portugueses chegavam em todas as partes do mundo, né, nas suas caravelas, né, e descobrindo novas terras. Muitos dos alimentos que eles tinham ali dentro das caravelas para passar meses em alto mar, eles conservavam os seus alimentos com sal. Então jogava sal em tudo, tá bom? Aquilo secava, retirava a água e evitava também a decomposição. E a própria fermentação, né? Se você já fez pão, né? Por que o pão não estraga imediatamente? Justamente porque o fermento, ele é bom, muito bom, né? Não só, né, para conservar ali, né? Porque o fermento nada mais é do que o fungo, né? Que você ali consegue conservar aquele alimento, além de ajudar no crescimento, né? Deixar o pão fofinho, deixar ele grande. Então pode ajudar, né? Que eu disse fermento, diz também a pizza ou várias outras coisas aí saborosas, tá bom? Então você tem essa ideia. E a ideia de conservação ela é bem interessante. Resumindo, dessa parte da conservação, não esquece. Calor, frio, radiação, secagem, sal e fermentação são os principais métodos de conservação de alimentos.
Por fim, eu também quero falar da questão do cloro. Tá? Porque o cloro ele também é bem interessante. O que é o cloro? Né? O cloro ele é muito utilizado nas indústrias de uma forma geral e ele tem como forma abreviada que pode aparecer na sua prova também com uma fórmula com símbolo de Cl, C maiúsculo, L minúsculo, tranquilo? O cloro, por sua vez, ele é solúvel em água, significa que você pode pegar o pozinho do cloro, você pode pegar ali o que ele for e misturar na água que ele vai se dissolver, vai estar ali dentro, tá? Porém, em grandes quantidades, presta atenção, ele sempre pode ser corrosivo ou até mesmo tóxico, tá? Dando problemas respiratórios, tosse e outras doenças pulmonares. Tá bom? Então, toda vez que a gente for utilizar o cloro, a gente tem que saber exatamente para quê e a quantidade correta e seguir as instruções que estão ali, tá bom? Na embalagem. A gente pode usar para vários pontos, tá? Desde para, olha, desinfetante, bactericida, clareador, alvejante de roupa, piso, limpeza de papéis, borracha, plástico, inseticida, produtos veterinários e até mesmo para tratamento de água. A água que nós bebemos, aquela água que de repente você abre na torneira da sua casa, ela já vem com tratamento de cloro. Claro que depois ela tem contato ali, né, com canalização, com os canos e tudo mais, e depois, né, ganha ali novas bactérias. Mas inicialmente eles são tratados com cloro. Se você já foi uma piscina na sua vida, como é que eles fazem? Tempos em tempos eles utilizam sim o cloro, tá, para fazer a preservação, né, e para desinfetar aquela água. Então o cloro é muito utilizado em várias e várias funções, tá bom? Mas em grande quantidade e da forma errada pode ser perigosa. Beleza, pessoal? Então encerramos por aqui mais uma aula. Obrigado, tá, por ter assistido. Né? Não esquece do like, inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, nos ajude tornando membro, fazer com que mais pessoas tenham acesso ao canal do Conquiste Seus Sonhos, tá bom? E não esquece, né? Você pode nos ajudar através do botão Valeu ou através do Pix. Dá uma olhadinha na descrição, muito material bacana para você. Obrigado, tá, por ter assistido esse vídeo. A gente se vê daqui a pouco na nossa próxima aula. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.